Quando se fala em livre-arbítrio e responsabilidade, nós costumamos fazer uma pequena confusão e atribuir o livre-arbítrio e a responsabilidade uma tinta estanque que foi conferida no momento que fui criada, aqui considerando a entrada na razão, visto que inicia-se um princípio que tem um movimento, uma sensação no seu gemal como uma bactéria, que vai passar por uma série de modificações ao longo dos evos, e quando é atingido o autoral da razão, tem-se entrada na criação humana, cujo objetivo é raiar a angelitude, mas que, a princípio, está na barbárie, animalidade, até em se considerando o instinto por sobrevivência, que requer uma série de manobras, quando a moral ainda é incipiente, se não inexistente essa percepção. Mas do momento que eu consigo raciocinar, já é conferido a mim um livre-arbítrio que diz da responsabilidade que eu assumo perante a lei cósmica, e à medida que eu vou desenvolvendo a minha inteligência, o meu pensamento, esse livre-arbítrio, essa responsabilidade aumenta também. Daí que não é algo parado, estanque, que foi conferido a mim na minha idade da razão e que não modifica, e eu vou seguir tentando responder aquilo que conclama a minha consciência, naturalmente pelo burilamento moral, para o qual vou despertando. Mas essa, inclusive, é uma questão que havia sido colocada pelo codificador Allan Kardec até a 4ª edição de O Céu e o Inferno e em A Gênese, na parte de predição, milagre, que foi retirado depois do seu desencarne, a partir da 5ª edição, e para que seja possível compilar essa explicação dada pelo codificador, é preciso recorrer à 4ª edição dos supracitados livros, porque no subsequente foi retirado essa explicação da associação do livre-arbítrio e da responsabilidade com a inteligência e não com a moralidade.
Em assim sendo, importa considerar que quando eu assumi o momento da consciência de mim mesma, do meu entorno, e fui fazendo esse talho de percepção, como eu ainda não tinha desenvolvido a minha moral e não havia avançado nesse penhor, eu, pela inteligência e capacidade de perceber aquilo que realizava, fui acumulando uma série de débitos. E isso foi correndo pela minha conta na oneração kármica desse prélio da minha romagem até chegar aqui. Por isso, é possível ver alguém muito inteligente, muito estudado, arguto, com uma moral incipiente. Sendo que um outro que tenha uma inteligência menor, mas que tenha elevação da virtude, como a caridade, piedade, humildade, ele fez um avanço muito maior em termos do essencial do que o outro. E isso acende a urgência de eu correr atrás da minha moralização. Não importa a condição em que eu esteja, enquanto balanço de conhecimento, inteligência, estudo, com a minha elevação, moralidade, dignidade em termos de opção de conduta, o que vai pesar realmente é a minha busca de correr atrás do que importa, daquilo que preciso. No Livro dos Médiuns, na parte da identidade dos espíritos, no tópico 268, sobre natureza e essa identidade de cada espírito, foi feita a questão: a ciência seria sempre sinal seguro de elevação de um espírito? Ao que a resposta exara negativo, visto que o indivíduo ele pode talhar uma ciência do mundo puramente material e, em estando sob a influência pesada dessa ganga, ele vai trazer o prejuízo, a mancha, o vício do que ainda o enlameia. E o caminho da arrogância, do orgulho, do ciúme, da inveja, é algo que vai me acompanhar caso eu nutra isso túmulo afora. E quando eu atravessar esse portal, se aqui eu havia me nutrido de paixão, do vil,
eu vou permanecer com essa capa, essa atmosfera de tudo de negativo com que me impregnei e bebi quando eu for para lá. E quando existe essa intermediária imperfeição, é mais perigoso do que aquele que é mal, visto que essa condição de astúcia, arrogância, inteligência, conhecimento, coloca esse espírito numa condição de pretenso ou limpo saber, de que ele se jacta e se insufla, vai o levar a se impor, a querer ter a palavra final sobre o ignorante, sobre o que não conhece o que ele conhece, o simples, o que não tem o estudo que ele tem, que acaba recebendo a teoria e a visão mentirosa, vil, absurda, ridícula desse espírito arrogante. E mesmo que isso não tenha vigor de prevalecer quando no tete-a-tete com a verdade esplendorosa, nem por isso vai ser produzido um mal, um prejuízo com aquela ação que entrava, prejudica a marcha do espiritismo e cega voluntariamente, derrubante o médium pelo mérito que lhe é comunicado e o qual ele acredita. Por isso que o esclarecimento, o estudo nobre do espírita, do médium, precisa ser colocado a serviço de distinguir a verdade da impostura, o falso do verdadeiro, para que seja possível afastar esse joio momentâneo. E aqui entra o risco da vaidade, que é o nosso escolho. E o obsessor, ele vai tentar me insuflar pela vaidade, por saber que isso tem a ver com o meu ponto fraco. Uma vez eu acreditando que sei muito, que sou muito inteligente, que detenho muito conhecimento e que sou aquela escolhida para levar as verdades que o mundo precisa ouvir, eu já estou numa cegueira perigosíssima. Por me eclipsar em relação à minha condição de espírito inferior, que pode ser mistificado, que pode cair em personificação, em querer autodefesa a qualquer preço. Que vai querer impor o meu pensamento, a minha palavra, que acha que só eu vou dar a contribuição essencial. Isso são ilusões insufladas pelo espírito sombrio,
que deseja que eu seja arrolada e despenque por uma massagem do meu ego a que eu vou cedendo. E aqui entra a gratuidade do que recebo emprestado para movimentar isso a serviço do meu entorno. Visto que na parábola dos talentos, quando Jesus exara que foi dado aquele talento num título de empréstimo a precário, para que aquilo fosse revertido e produzisse na gleba do orbe, ele se refere a tudo aquilo que eu recebo para entrar aqui e que é emprestado. Que não é só um dinheiro, uma casa, uma herança, mas a minha inteligência, a minha capacidade de raciocinar, o curso que eu tive a oportunidade de fazer, o corpo que eu recebi, que são tesouros confiados a mim por um tempo, para que eu revertesse isso em fruto bom. Daí, se eu permaneço no ambiente do meu trabalho, com aquele conhecimento estancado, para atender apenas ao interesse imediato do terra a terra, se estou num ambiente de faculdade, dentro de um cursinho, onde eu disponibilizo informação no terra a terra, sem colocar a serviço do meu entorno aquilo que pude aferir, que pude compreender, que pude elevar, isso é uma sombra, que é algo que eu poderia disponibilizar e retenho. Por isso que, tanto quanto a supracitada responsabilidade e liberdade vai aumentando com a inteligência, quanto o dever. Porque eu preciso esboçando perfeição no meu proceder a cada passo. Mesmo que eu me veja um espírito inferior, imperfeito, vulnerável, que sou, eu preciso almejar a angelitude. Eu preciso ter como modelo Cristo. Que, como vai dizer Kardec, é o mais perfeito modelo que Deus disponibiliza para mim para ser seguido. Por isso eu preciso ter o Cristo como modelo. Visto que, se sob o pretexto de ser um espírito inferior, eu recuo na tentativa de imitar o Cristo dia após ele, eu paro. Eu fico aquém do burilamento moral que me espera, da desoneração kármica. E isso é um vigor imprescindível para que eu desenvolva. É o galardão. A honra da razão. E fala, como aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico das instruções dos espíritos, o dever,
que estagia do capítulo Sede Perfeitos, eu preciso abraçar o dever e buscar ele. E aí vem aquela questão da justificativa que nós costumamos trazer de que eu não faço mal, eu vivo minha vidinha, nunca roubei, nunca matei, nunca persegui. Mas, à medida que eu avanço na visão moral, eu vou percebendo que não fazer o mal é muito pouco e me deixa muito aquém do que eu deveria. E é por essa instigação que o mal cresce. Visto que, se eu só não faço mal e deixo de fazer todo o bem que poderia, esse espaço o mal usa, a sombra usa para expandir. E por isso eu preciso dessa revivescência, de fundir os mentais da força soberana, para que eu virtue minha energia, eleve ela, seja legatária da bênção de Jesus. O Chico dizia que o humano é um ser extremamente perigoso, que tem uma alta periculosidade. E ele colocava que a única força do mundo capaz de domar isso é a religião. Daí a importância de ensinar a religião, seja a escola religiosa que você se agremie, se sinta melhor, mas levar isso desde a infância para o seu filho, aquele que está com você, que faça parte da educação que você dá para ele. Porque quando o genitor, ele ensina o filho, pelo seu testemunho, a pensar só em si, a ser egoísta, se ele vê que ele chega em casa, o responsável, para dar aquilo que ele pede, e não pensa numa criança na rua abandonada, se percebe que não há prece naquele ambiente, que o valor é dado para ganhar dinheiro, guardar a sete chave num plano bancário para render o máximo possível, ter uma casa boa, fazer viagens formidandas, ele vai aprender a agir assim. Enquanto que na infância, até ali para os seus 12 anos, é o período que ele está maleável para aprender um testemunho que o ajude a sair da ganga da matéria que ele pode ter trago, de onde veio no astral. O apego ao terra-terra, a matéria pela matéria. E acontece relato de um filho, depois que desencaminha por não ter recebido uma orientação religiosa adequada e ter recebido
informação e orientação dificultosa dentro de casa, pelo proceder de cada qual, se emaranha pelo vício, pelo tráfico, do qual é muito difícil sair, de haver no direito familiar casos em que esse mesmo filho agride uma mãe, assassina um pai. Venha ser preso. E esse responsável se sentir com remorso, culpado por não ter dado a educação quando era possível e orientado esse espírito que veio do espaço para o seu braço para um caminho digno. Daí a importância dos pais se conscientizar que paternidade e maternidade é missão. Isso foi colocado diante de mim para que eu agisse na direção desse espírito, agora uma alma encarnada, para que ele saia daqui melhor. Daí, se eu sou mãe, eu preciso ter cuidado para não achar que esse filho, ele é meu. Porque ele é filho de Deus e foi emprestado naquela conjuntura, naquela saga do gene, daquele ninho, para sair da minha presença melhor do que entrou. Eu assumi essa responsabilidade de auxiliar esse espírito nesse caminho árduo. Daí que eu preciso sair desse perdulário, dessa vaidade, do sensualismo, que só faz me atrelar a esse orgânico, a esse peso inerme do materialismo. Por isso, se eu busco a oração e essa vivência, eu vou poder esboçar no meu testemunho, na minha linguagem, uma sublimação, sem evocar no autoritário ou constrangedor, mas um balbúcio crístico que permita que eu recolha as intuições nobres e seja instrumento disso para o outro. Isso vai me ajudando, me preparando para quando eu for chamada e demandar o além-túmulo, para a explicação que vou precisar dar para a minha consciência, que registra tudo. Ivone, ela conta no livro Memórias de um Suicida, onde é o próprio espírito do Camilo que vai fazer o relato de que ele estava encarnado como cego numa manobra expiatória por erro pregresso que ele havia vivido. E quando ele demanda o astral, ele vê figura de sombra mesmo tendo saído do corpo de carne cego fisicamente. Porque como ele saiu pela janela espetacular do suicídio,
ele acabou que adentrou uma psicosfera de imagens, figuras sombrias, tenebrosas, e ele era cego enquanto estava no corpo de carne, da visão física, e adentra, demanda o além-túmulo, vendo essas imagens, essas telas terrificantes. Ou seja, existe um atrofiamento do meu sentido quando eu persisto na sobreposição de débito, sem busca de sanar, de expungir, espiar a valorosa. Porque com isso eu vou acionando gatilho, que reverbera densidade, queda do pregresso. E vou viver um atrofiamento, uma regressão da minha possibilidade, que quando eu despertar vai precisar ser desenvolvido novamente. E eu consigo isso no serviço digno. E isso é uma prisão, um campo digital gemal que fica em mim e vai pedir essa limpeza moral para o necessário refazimento e libertação. E esse caminho é o da caridade estuante, que resume todas as virtudes, que nela encerra e que me espera para esse talho que eu preciso fazer, do desenvolvimento da minha possibilidade, dos meus sentidos, nesse caminho da moralidade. Porque a inteligência nós já desenvolvemos em menor ou maior grau. Quando atravessamos o portal da razão, nós precisamos correr atrás urgentemente da elevação moral. E de, para esse desiderato, procurar o que o Cristo faria no meu lugar como modelo.